Amados, Deus abençoe a todos. Vamos a mais uma breve meditação. Hoje, no livro do profeta Isaías, no capítulo número 1, aonde o Senhor condena o culto hipócrita. E assim começa pelo versículo 10. Ouvi a palavra do Senhor, vós, príncipes de Sodoma, prestai ouvidos à lei do nosso Deus. Vós, povo de Gomorra, de que me serve a minha multidão de vossos sacrifícios? Diz o Senhor, estou farto dos holocaustos de carneiros e da gordura de animais cevados, e não me agrado do sangue de novilhos, nem de cordeiros, nem de bodes. Quando vindes para comparecer perante mim, quem vos requereu o só pisardes os meus átrios? Não continueis a trazer ofertas vãs, o incenso é para mim abominação, e também as festas da lua nova, os sábados e a convocação das congregações, não posso suportar, iniquidade associada ao ajuntamento solene. As vossas festas de lua nova e as vossas solenidades, a minha alma as aborrece. Já me são pesadas, estou cansado de as sofrer. Pelo que, quando estendeis as mãos, escondo de vós os olhos. Sim, quando multiplicais as vossas orações, não as ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos, de diante dos meus olhos, cessai de fazer o mal. E o versículo 17, aprendei a fazer o bem, atendei a justiça, repreendei ao opressor, defendei o direito do órfão e pleiteai a causa das viúvas. Esse texto aqui de Isaías, no capítulo 1, é muito forte. Era um alerta ao povo de Israel, ao povo de Deus do passado, e é um alerta muito atual para os nossos dias, onde vivemos dias exatamente tais quais viveram o povo de Israel na época do profeta Isaías. E a primeira coisa que eu gostaria de mencionar aqui é a falta de compromisso e de vozes proféticas, verdadeiramente proféticas, nos dias atuais. Nós sabemos que os profetas do Senhor, Ezequiel, Daniel, Isaías, Jeremias e tantos outros, Amós, foram perseguidos porque eles se posicionavam de acordo com aquilo que Deus determinava e se posicionavam contra todo tipo de pecado cometido pelo povo de Israel. Hoje, a igreja é chamada de Israel, de novo Israel de Deus. Nós somos o novo Israel. Porém, da mesma forma como acontecia no passado, o povo é rebelde e os pastores, os profetas de Deus, têm se calado diante das comodidades em que eles vivem. Muitos vivem de forma cômoda, de forma tranquila. Então, eles preferem não se posicionar contrários contrários ao pecado do povo. Preferem não se posicionar pela palavra de Deus, porque a palavra de Deus ela é pesada. Ali no livro de Hebreus, capítulo 4, versículo 12, diz que ela é como uma espada de 2 gumes, afiada. E muitos preferem se calar do que denunciar, como fez o profeta aqui. Então hoje estão faltando vozes proféticas. Esse é o primeiro ponto, e que nós devemos estar alertas a isso.
faltam vozes proféticas no Brasil e no mundo. A maioria das pregações hoje são passando a mão na cabeça das pessoas, alisando a cabeça das pessoas. Tanto que hoje você vê templos onde há todo tipo de comodidade para a pessoa ficar ali 1 hora, 2 horas, 3 horas, assentos, ar-condicionado, se for frio, ar frio, ar quente, se for quente, ar frio, e o povo, a eles é ministrado aquilo que os ouvidos deles querem ouvir, e não aquilo que eles verdadeiramente, o coração, a alma deles necessita ouvir de acordo com a vontade de Deus. Outra coisa que o profeta Isaías denuncia aqui é a forma do culto. O culto, na verdade, hipócrita. O culto de pessoas que leem a palavra de Deus, mas não cumprem a palavra de Deus em suas vidas, a começar pelos seus líderes religiosos, pelos seus pastores. Porque, como eu falei agora há pouco, falta a palavra profética. E o Senhor então questiona o tipo de comemoração, o tipo de culto que hoje tem sido prestado ao Senhor da mesma maneira como ele questionava no passado. Ele diz: de que serve para mim as multidões de sacrifícios, diz o Senhor. O Senhor diz que está farto dos nossos cultos. O Senhor diz que não se agrada, no versículo 11, na parte B, não me agrado do sangue de novilhos, nem cordeiros e de bodes. Depois ele diz que nós estamos fazendo aquilo que ele não pediu que nós fizéssemos, no versículo 12. Enfim, ainda no versículo 13, na parte B, ele diz: não posso suportar iniquidade associada ao ajuntamento solene. Essa frase aqui é sinônimo de hipocrisia. A palavra hipócrita, ela vem de uma expressão grega, do teatro grego. O hipócrita era aquele ator que, quando ele ia se apresentar diante da população, ele colocava uma máscara. Da mesma forma, hoje, os crentes, muitos, colocam uma máscara. Os líderes religiosos, pastores, colocam, os ministradores dentro dos templos, colocam uma máscara. Se apresentam de uma maneira enquanto estão ministrando, mas depois, fora daquela situação, eles se apresentam de uma maneira totalmente diferente, ou seja, hipocrisia. O profeta Isaías condenava aqui o povo de Israel, ele era a boca de Deus condenando a hipocrisia, e hoje da mesma forma, mas hoje muitos pastores dizem assim: se eu pregar duro, se eu pregar a verdade, se eu pregar sobre o pecado, eu vou afastar o povo da minha igreja. Eles preferem deixar o povo dentro do templo para ser manipulado do que avisá-los sobre o iminente perigo de que estão correndo, indo para o inferno, mesmo estando dentro da igreja. E aí, finalmente, antes disso, aliás, antes dessa parte, o versículo 15, ele diz assim: vocês estendem a mão e eu escondo os olhos. Então, o povo estendia a mão em louvor, em oração, em clamor, mas o Senhor fechava os olhos dele por causa do pecado. E hoje é a mesma coisa, irmãos. Hoje a realidade é exatamente a mesma. Depois ele diz: vocês oram, mas eu não ouço as vossas orações. E lá no capítulo 59 do mesmo livro, diz que são as nossas iniquidades que fazem separação entre nós
e o nosso Deus. Deus, ele continua com o ouvido aberto, com as mãos estendidas, mas são os nossos pecados que não permitem que ele ouça as nossas orações e atenda às nossas orações. E aqui ele diz então que as mãos estão cheias de sangue. E aí finalmente vem um conselho da palavra de Deus à igreja, tanto para o povo de Deus daquela época, como a igreja dos nossos dias. O conselho que vem da parte de Deus aqui, nos últimos 2 versículos 16 e 17, diz: lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos de diante dos meus olhos, cessai de fazer o mal. Eu poderia ter aqui milhares de exemplos desses males que são feitos hoje pelo chamado povo de Deus. Poderia: injustiça, bajulação, enfim, eu poderia dizer muita coisa, mas nós não temos tempo para isso. Mas o fato é que o Senhor nos manda purificar e nos lavar também. E nos lavar com o sangue purificador de Cristo. Hoje nós temos à disposição o sangue de Jesus, que nos lava e nos purifica de todo pecado. Estamos pregando, alertando as pessoas que elas se purifiquem, que elas deixem o seu pecado, muitas vezes, mas nós mesmos continuamos em nossos pecados. E a Bíblia diz que a quem muito é dado, muito será cobrado. Mas parece que as pessoas não se atinem para essas coisas que talvez consideram detalhes apenas da palavra de Deus. E no versículo 17 ele termina: aprendei a fazer o bem. E, meus irmãos, nós estamos vivendo dias difíceis no Brasil, politicamente falando. E a igreja, que deveria ser uma voz profética através dos pastores e seus obreiros, tem sido condescendente com todo tipo de pecado também na área social. E o profeta então diz aqui: aprendei a fazer o bem. Talvez, amados, nós sabemos, porque lá no livro de Tiago, qual é a definição de pecado? Pecado é quando nós sabemos fazer o bem e não fazemos. Quando nós sabemos o que é certo a fazer e não realizamos isso, aí nós estamos cometendo pecado. Então o Senhor diz aqui ao povo de Israel e a nós também: aprendam a fazer o bem. Atentem à justiça. Quanta injustiça estamos vendo no nosso país. Repreendam ao opressor. Quanta opressão. Opressão política, opressão social, opressão do sistema. Defender o direito do órfão, pleitear a causa das viúvas. Amados, eu estava lendo uma certa feita um livro de A.W. Tozer. Ele dizia que no final, no dia do julgamento final, o que vai contar é a motivação pela qual nós fizemos ou deixamos de fazer alguma coisa. Então, amados, aqui são só 2 exemplos: o órfão e a viúva, a criança carente, os empobrecidos pelo sistema. Enfim, nós precisamos realmente nos voltar e aprender ou reaprender a fazer o bem. Deus abençoe essa palavra em nossos corações. Amém.